Olá, olá, olá! Tô vindo aqui hoje, fora da programação, para fazer alguns comentários sobre a live que eu assisti hoje de manhã do Paulo Bilinski. Na verdade, não é nem sobre a live, mas sobre a temática. Eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas, se eu não me engano, 2 perguntinhas e mais 4 ou 5 directs sobre essa questão da violência, né? Então, algumas pessoas se interessaram aí em saber se eu trabalho ou não com crianças e adolescentes vítimas de violência ou com mulheres vítimas de violência. Então, para quem não me conhece, eu trabalhei durante quase 3 anos, desde o início do consultório, na verdade, até recentemente, com mulheres vítimas de violência no consultório. Então, eu trabalhava dentro da abordagem em terapia cognitivo-comportamental, nessa atuação interventiva com essas mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Eu não trabalho com crianças e adolescentes, né, conforme eu comentei lá nos stories, mas eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre as possíveis intervenções que podem ser realizadas dentro do consultório com essas mulheres e com os adolescentes também, tá? Lembrando, não trabalho com crianças e adolescentes, então eu vou trazer aqui para vocês o meu trabalho com essas mulheres. Eu tô gravando esse vídeo porque eu recebi 2 perguntas lá na caixinha perguntando sobre essa parte interventiva. Então, eu tô fazendo o vídeo para facilitar aí, para eu responder para todo mundo, e eu já vou deixar salvo aqui no meu IGTV. Bom, é o seguinte, a intervenção em terapia cognitivo-comportamental, o que a maioria dos psicólogos tem uma dificuldade de compreender é que a TCC, ela tem uma particularidade que é a questão do prejuízo. Então, independente do contexto, muitas vezes, a intervenção, ela acaba sendo mais ou menos a mesma, mais ou menos, tá? O problema principal do paciente é o que será trabalhado no processo terapêutico. Então, se essa pessoa que chegou no meu consultório foi vítima de uma violência, né, seja sexual, seja física, seja psicológica, o terapeuta vai fazer exatamente o que ele faz com os outros pacientes. Ele vai precisar fazer a avaliação inicial, fazer uma lista de dificuldades, uma lista de prejuízos, entender quais são os prejuízos que aquela paciente tem na vida dela, fazer a conceitualização cognitiva e aí, a partir daí, ele vai traçar o plano terapêutico da paciente. Então, para ficar claro, né, eu não quero dizer que o contexto não importa. É claro que ele importa. A história de vida dessa paciente importa para nós, para conceitualizar, para avaliar. O que aconteceu com essa paciente importa para nós, mas o foco interventivo, ele será não no passado, não no famoso ressignificado da violência, no ressignificado do abuso, mas nas consequências que aquele abuso trouxe para a vida atual da minha paciente. Faz sentido? Pessoal, conforme for surgindo as dúvidas de vocês aí, vão anotando e vão mandando para mim na caixinha que eu tento responder de forma mais clara. Tentarei ser breve aqui para esse vídeo não ficar longo, mas eu gostaria que vocês compreendessem essa parte dessa intervenção aí com essa mulher vítima de violência. Então, vamos lá. A pessoa chegou, nós vamos avaliar, nós vamos compreender se aquele fator desencadeou na vida dela, né? Algum transtorno. Lembrando aí que nenhum transtorno, ele é desencadeado apenas por um fator, né? Aqui a gente está utilizando como fator desencadeante, mas a gente precisa analisar o contexto dessa pessoa. Então, a gente vai fazer essa avaliação para ver quais são os sintomas que essa pessoa está apresentando, quais são os prejuízos que essa mulher está apresentando para nós. Eu estou citando mulheres aqui, gente, porque foi o que eu fiz, tá? Foi o meu trabalho. Mas lembrando que qualquer pessoa pode ser vítima de algum tipo de violência. Mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, enfim. Então, nós vamos fazer essa avaliação inicial, nós vamos verificar se tem ou não tem algum transtorno, fechar esse diagnóstico, verificar essa lista de problemas, né, fazer uma lista de prejuízos, como que aquele fator, né, como que aquela violência, aquele tipo de violência afeta a vida atual dessa pessoa, quais são os prejuízos, conceitualizar, e aí sim a gente vai elaborar um plano terapêutico. Algumas possíveis dificuldades que
podem surgir na vida de uma pessoa vítima de algum tipo de violência são dificuldades acadêmicas ou escolares, né? Dificuldades profissionais, insônia, problemas com relacionamento, depressão, ansiedade, o famoso TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático, e problemas no geral em relação à vida rotineira desse paciente ou dessa paciente. Então, a gente vai precisar fazer essa identificação. Quais são os problemas? Quais são as consequências? Tô olhando aqui para baixo porque eu tô seguindo um roteirinho, tá? Não sei gravar vídeo sem roteiro. Então, nós vamos compreender essa queixa, né? O paciente, ele veio para o nosso consultório, essa paciente veio para o nosso consultório com uma demanda. Muito provável, né, que se essa pessoa ela veio pela mãe, a mãe que trouxe, o pai que trouxe, ou ela veio por conta própria ou encaminhado de algum lugar, ela vai trazer como demanda a violência. A violência. Então, a mãe vai trazer a criança ou o adolescente, ou alguma pessoa vai trazer essa mulher para o consultório e falar, olha, eu vim ou eu trouxe ele por conta da violência. Gente, essa não vai ser a demanda, né? Isso aí a gente vai entender como um fator. A gente vai colocar ali dentro da história de vida do paciente. A gente vai olhar esse paciente, né, num formato íntegro, né? A gente vai olhar ele como um todo. Então, a gente pode entender que ele está vindo para superar, né, essa questão da violência, do abuso. Sim, essa superação, ela vai fazer parte do processo terapêutico? Vai. Só que essa superação, essa não superação, na verdade, ela tá desencadeando alguns problemas palpáveis na vida desse ser humano, que foram alguns aí que eu citei. Sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, as dificuldades acadêmicas e profissionais, a dificuldade de se relacionar, etc. e tal. Então, a gente vai tentar entender melhor como que isso funciona na vida desse paciente, né? Qual é a queixa, qual é a demanda. O que mais? Outra coisa que é importante o terapeuta saber é que não existe receita de bolo. Então, hoje aqui nesse vídeo, eu vou jogar aí para vocês várias possibilidades, né? Várias questões que podem estar inclusas no processo terapêutico, no plano terapêutico do paciente. Mas é importante que nós, terapeutas, tenhamos a visão de que cada pessoa irá vivenciar, irá desencadear alguns prejuízos aí em sua vida, de acordo com a sua história de vida, com o seu funcionamento, com as suas crenças, com a sua resiliência. Então, é importante que a gente tenha essa visão, né? O paciente, cada um deles, irá apresentar sintomas diferentes, porque cada pessoa lida de uma maneira com a violência ou com seus outros traumas que surgem na sua vida. Gente, eu preciso desligar a minha internet aqui, senão o celular ia tocar e ia atrapalhar a minha gravação. Então, nós precisamos ter essa percepção, né, de que essa violência ou qualquer outro fator traumático irá atingir a pessoa dentro de um formato. Não sei se eu fui clara. Vamos lá. Uma das coisas que é muito importante no processo terapêutico com vítimas de qualquer tipo de trauma e violência é a relação terapêutica. Então, é necessário que essa relação terapêutica ela esteja bem desenvolvida e bem fortalecida para que o trabalho seja efetivo. Então, é muito importante a gente cuidar dessa questão do setting terapêutico, da relação terapêutica, dessa relação de confiança, de segurança, de troca, né? A TCC, ela tem como princípio aí o princípio da colaboração. Então, tudo isso precisa estar fortalecido para que a gente consiga ter um trabalho efetivo com essa vítima que chegou até nós. Vamos lá, deixa eu continuar o meu roteirinho aqui para eu não me perder. A TCC, gente, ela visa, né, num geral, num todo, modificar o funcionamento atual daquele paciente. Por que modificar esse funcionamento atual? Justamente porque aquele funcionamento atual não está funcionando direito. Então, nós temos como objetivo no processo terapêutico alterar o funcionamento cognitivo e comportamental do nosso paciente. Isso serve também para essa vítima de violência que chegou até nós. Então, nós vamos tentar fazer a modificação de comportamentos inadequados e de risco. O que acontece? O paciente que viveu um trauma muito grande, um processo de violência, né, que durou anos, né, esse trauma na vida do paciente,
pode ser que esse paciente chegue até nós com alguns comportamentos de risco, né, de autodestruição. E aí a prioridade do tratamento, né, o terapeuta que tá aqui me acompanhando provavelmente sabe disso, quando há um comportamento destrutivo ou uma ideação suicida, nós vamos precisar dar prioridade para isso no tratamento. Então percebe, gente, que o contexto, eu não vou utilizar o termo pouco importa, mas percebe que o contexto, ele não vai quase que nunca interferir no plano terapêutico. Percebe que eu não estou falando muito do abuso e da violência, eu estou falando da parte interventiva dos prejuízos que essa pessoa tem na vida dela hoje? Faz sentido? Né? Se tiver dúvidas, manda aí para mim lá na caixinha. Então, nós vamos tentar modificar esses comportamentos de alto risco, de autodestruição, essa ideação, desencadear uma esperança e mostrar para esse paciente que há uma luz no final do túnel ali. Então, a gente precisa ter isso como prioridade dentro de alguns tratamentos. Nós precisamos desenvolver habilidades para o paciente lidar com as novas situações da vida dele. Acontece que quando um paciente ele passa por um evento traumático, né, por uma situação de violência, ele tem uma visão distorcida, né, acaba que distorce essa visão cognitiva dele das situações na qual ele está inserido ou das situações na qual ele vai viver. Então, o terapeuta, ele entra para fazer essa reestruturação, tá? Para mostrar para esse paciente, através das técnicas da TCC, que a visão dele está distorcida e nós vamos fazer essa parte dessa correção. E também nós precisamos melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, porque um paciente que vivenciou uma violência, muito provável, ele vai desencadear vários sintomas. Ansiedade, depressão, uma das possibilidades. Se um paciente ele está depressivo ou muito ansioso, automaticamente a qualidade de vida dele vai por água abaixo. Então, o terapeuta ele tem esse papel também de fazer esse ajuste, de ajudar o paciente a melhorar essa qualidade, aumentar, na verdade, essa qualidade de vida dele. Outro comportamento que nós, não só comportamento, né, porque nós estamos reestruturando o tempo todo a parte cognitiva e a parte comportamental. Então, nesse trabalho, nós também vamos mostrar para o paciente, ajudá-lo a desenvolver dentro de si potencialidades para que ele não entre num novo relacionamento abusivo, se estivermos aí falando, por exemplo, de uma mulher vítima de violência. Então, aqui eu explanei de forma mais geral, agora eu vou tentar especificar mais alguns pontos que eu acho importante vocês saberem. Falei do vínculo terapêutico, né, dessa importância do vínculo terapêutico. Uma das coisas que vai acontecer inicialmente no plano, né, no processo terapêutico é a discussão e a psicoeducação de várias coisas. Que coisas são essas? Uma das primeiras, o paciente ele precisa ter clareza da queixa dele. Então, nós vamos ajudar o paciente a compreender essa questão dessa queixa, dessa dificuldade que ele está enfrentando e também desse funcionamento do trauma, né, da violência que ele vivenciou, que ela vivenciou. Então, nós vamos fazer um processo de psicoeducação com esse paciente. Quanto tempo dura essa psicoeducação? Gente, não sei, tá? Igual eu comentei, não há receita de bolo, vai depender aí do setting terapêutico e de como o seu paciente está vindo para a sessão e de como você está fazendo esse manejo com ele. Então, fiz avaliação, descobri algumas coisas, compreendi melhor o funcionamento do meu paciente, eu vou começar a psicoeducá-lo. Eu vou psicoeducá-lo em relação à queixa, em relação a um possível transtorno, né? Se ele fechou algum critério, se ele fechou algum diagnóstico ou não. Então, na TCC, a gente compartilha o diagnóstico com o paciente e a gente psicoeduca sobre esse diagnóstico. Sobre os sintomas, né? Como que é o funcionamento desses sintomas, o porquê que após a violência, após o abuso, após aquele evento traumático, aquilo começou a acontecer na vida dele. Então, nós vamos psicoeducá-lo. Esse processo de educação vai facilitar muito o processo de terapia, porque a gente vai naturalizar, tá? Não falei normalizar, mas naturalizar aquilo que aconteceu com o paciente. O que é esse processo de naturalização? Não é dar normalidade para algo que foi ruim, mas mostrar para o paciente que aquilo aconteceu, aquilo é uma realidade, não tem como a gente correr dela mais, porque já é um fato.
mas agora dá para melhorar, dá para a gente passar para o processo de superação. Então, essa normalização, essa naturalização, na verdade, né, perdão, essa naturalização é apresentar para o paciente, muitas vezes, até dados, né, dados das pessoas que sofreram isso e quais foram as consequências na vida dela, de como a gente passa por problemas na nossa vida e a gente supera. Então, é mostrar para esse paciente que aquilo não é coisa de outro mundo, tá? Que se ele tá vivenciando, então é possível passar por esse processo de superação. Faz sentido, gente? Então, nós vamos trabalhar essa questão da psicoeducação desses sintomas e também do modelo cognitivo. Porque percebe que eu fiz algumas identificações, identifiquei problemas no paciente, dificuldades do paciente, e aí eu vou mostrar para ele como isso funciona dentro do modelo cognitivo. Então, eu já estou trabalhando essa questão da TCC, eu já estou trabalhando dentro da estrutura da TCC. Estou psicoeducando, estou fazendo tudo isso em formato colaborativo. Então, eu vou apresentar um modelo cognitivo para esse paciente, para essa paciente, dentro da própria TCC, dentro do transtorno, dentro da situação que ela tem vivenciado atualmente. Então, vamos supor que ela tenha um sintoma de depressão, né? Um sintoma mais grave ali de depressão ou um sintoma de ansiedade. Eu vou encaixar o problema dela dentro desse modelo para psicoeducar, para ela entender como isso faz sentido e onde é que a gente vai alterar ali. Nós também precisamos gerar esperança nesse paciente, resgatar a vida anterior dele, mostrar para ele essa luz no final do túnel, tá? Esse processo de gerar esperança, gente, é justamente mostrar para o paciente que tudo nessa vida há uma resolução, né? Muitas vezes o paciente ele chega no consultório até mesmo com a ideação suicida após esse evento traumático, porque ele olha para o futuro dele e ele não enxerga uma possibilidade de se sentir melhor. E o papel do terapeuta é ajudar esse paciente a chegar nessa conclusão de que sim, é possível melhorar, é possível ter um bom futuro ali para frente, conforme ele for trabalhando essas habilidades de desenvolvimento aí dentro da terapia, tá? O que a TCC vai trabalhar? Aí, de novo, eu reforço, né? Percebe que eu falo muito pouco do abuso aqui no processo de intervenção? Significa que lá na terapia com o meu paciente cara a cara a gente não vai falar sobre isso? Muito provável que vá. Mas aqui eu estou falando do plano terapêutico, do que nós vamos trabalhar com o paciente. Então, percebe que raramente eu falo sobre o abuso, porque eu estou falando aqui dessa parte interventiva, de ferramentas, técnicas, de como que será o processo de intervenção. Então, aqui nós vamos trabalhar na TCC exatamente como nós trabalhamos com os outros pacientes, aquela TCC clássica, que é a reestruturação dos níveis de cognição. A parte cognitiva, de pensamentos e emoções, a parte de regulação emocional, é preciso regular emocionalmente esse paciente. Nós vamos trabalhar os níveis de crenças dele, ou seja, as crenças centrais e as crenças intermediárias, né? As estratégias compensatórias. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso com o paciente que foi vítima de violência, que é exatamente o que a gente faz com quem? Com os outros pacientes. Então, reestruturação de pensamentos, reestruturação de emoções, na parte comportamental. Muitas vezes, pessoal, o paciente, né, a paciente que sofreu algum tipo de violência, que sofreu algum trauma, né, na sua vida, ele tem várias crenças disfuncionais em relação a si mesmo, sobre incompetência, desvalor, né, a desvalorização, de desamparo. Então, todas as crenças ali, elas estão bem desestruturadas. Para o paciente sair melhor do processo terapêutico, essas crenças precisam estar estruturadas. Crença sobre o futuro, né? Eu já comentei que muitas vezes o paciente, ele tá desesperançoso, na verdade, né? Desesperançoso. E com essa desesperança, ele não tem uma visão positiva do futuro dele. E a gente vai precisar trabalhar isso no processo terapêutico também. Algumas técnicas que nós vamos trabalhar na sessão, né, dentro do plano terapêutico, são técnicas de regulação emocional, técnicas de reestruturação, né? Então, quem é da TCC aqui já manja desse assunto. Técnicas em relação à ansiedade, porque a maioria dos pacientes vão apresentar um alto nível de ansiedade.
técnicas de relaxamento, de respiração, de atenção plena. Muitas vezes é necessário trabalhar dentro desse plano terapêutico, né? Por isso que eu falo, não tem receita de bolo, porque eu vou precisar entender quem é o meu paciente, qual é a sua queixa e qual a sua conceitualização, para eu saber onde é que eu vou intervir. A técnica da dessensibilização sistemática, porque muitas vezes ele se esquiva, ele foge e ele se isola de coisas que ele deveria estar lidando, porque aí aumenta o nível de ansiedade por conta da violência que essa pessoa que ela vivenciou, e aí ele corre da situação, ele se esquiva, ele evita, ele se isola muitas vezes. Então, a técnica da dessensibilização, ela vai vir para ajudar o paciente a se expor de forma gradativa a esse tipo de situação que gera ansiedade. Situações ali na qual ele não corre nenhum risco, mas ainda assim ele se sente muito ansioso. Técnicas de assertividade, um paciente que vivencia uma violência ou um trauma, né, um fator estressante aí, que gerou um estresse maior do que o nível comum do dia a dia, ele vai precisar aprender a ser mais assertivo. Por quê? Com os sintomas, né, do trauma, com os sintomas daquele evento, ele começa a ser brigão, muitas vezes, tá, gente? Lembra, eu não tô generalizando e não é porque aconteceu com uma pessoa que vai acontecer com todas. Cada pessoa lida de um jeito. Mas vem os sintomas de irritabilidade, de explosão, de impulsividade. Então, a gente vai trabalhar também com esse paciente que apresenta esses sintomas o treino de assertividade, de habilidades sociais. Resolução de problemas, né? Esse paciente, ele precisa saber resolver problemas diante daquilo que aconteceu com ele. E o treinamento, né? E aí, de novo, né? Isso é praticamente todos esses elementos que a gente está trabalhando aqui, a gente faz com a maioria dos pacientes. Desenvolvimento de autoestima e autoeficácia. O paciente, ele precisa ter um repertório maior na vida dele de rotina. Ele precisa voltar a enxergar sentido nas coisas. E o único jeito de encontrar sentido nas coisas é ele produzindo, né? Ele fazendo, ele voltando para a vida normal dele, né? A vida anterior dele. É ele percebendo que ele dá conta, é ele tendo resultados no dia a dia dele, é ele saindo da cama, né? Porque o paciente depressivo, muitas vezes, ele se isola no quarto, né? Ele se isola em casa, no escuro. Então, nós vamos precisar trabalhar todo esse desenvolvimento de autoeficácia com ele também. Então, nós vamos aumentar esse repertório de rotina, de prazer, né? Ele precisa voltar para as atividades que antes davam prazer para ele e hoje não dão mais. E também na questão da autonomia, né? Lembra que eu falei, esse paciente, ele se isola demais. E ele se isola, ele para de ter comportamentos saudáveis, de fazer coisas que antes ele fazia. Então, todo esse repertório precisa ser aumentado. Então, pessoal, já para encerrando aqui, eu não sei se eu fui clara nesse vídeo, eu tentei ser o mais direta possível. E aí eu vou reforçar. Cada paciente vivencia um trauma de um jeito, uma violência de um jeito. É por isso que é importante a gente conceitualizar. É por isso que é importante a gente avaliar. E aí, outro reforço que eu deixo o abuso, ele é um fator desencadeante. Ele faz parte da história de vida daquele paciente. Não necessariamente que nós não falaremos sobre isso na sessão, no processo terapêutico, até porque às vezes o paciente quer falar, ele quer desabafar, ele quer trazer aquilo, né, tirar daqui da parte cognitiva e jogar aquilo para a realidade. Nós vamos acolher, nós vamos escutar, né? Esse é o nosso papel de terapeuta. Mas a parte interventiva, ela vai muito além da escuta. Então, eu não sei se eu fui clara aqui, eu espero que tenha sido, se não, mandem dúvidas para mim que eu tento esclarecer. O processo terapêutico em TCC, muitas vezes, para elaborar esse plano terapêutico, né, para elaborar a parte interventiva, muitas vezes a gente não vai ficar preso ali no fator desencadeante, na situação que desencadeou alguma coisa, mas sim nas consequências dela. E aí, de novo, eu não desconsidero a parte importante da vida do paciente, mas a gente escuta trabalho que precisa trabalhar ali, mas a parte interventiva, ela vai muito além. Então, é isso, pessoal. Brigadão por assistir esse vídeo aí de quase 25 minutos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.